O sol nasceu suave, com uma luz dourada que se espalhou pela superfície calma do mar. Para qualquer observador distante, aquela manhã pareceria tranquila, quase poética. Mas, para os homens da Santa Maria, cada segundo daquele amanhecer carregava uma pergunta. Eles voltarão? Os guerreiros, o canto da noite, os olhos ocultos na floresta menos. Tudo isso ainda ecoava dentro de cada marinheiro. Colombo estava acordado muito antes do sol. Caminhava pelo convés devagar, observando a linha da praia, tentando identificar qualquer movimento. Pinzon se aproximou. Dormiu alguma coisa, Admiral? Não hoje. Decidimos o futuro. Os marinheiros surgiam um a um, com olhares cansados e mãos trêmulas. Alguns seguravam rosários, outros simplesmente encaravam a costa, imaginando o que os aguardava. De lá coisa aproximou-se com um mapa nas mãos. Se formos atacados, teremos vantagem no mar, mas em terra estamos indefesos, Colombo respondeu. É por isso que devemos ir com calma. Eles não nos atacaram ontem, e não atacarão se formos cuidadosos. Mas sua voz não tinha total certeza. Quando o sol já estava acima das árvores, um som inesperado surgiu da costa, riços em riços distantes. Lebes. Os marinheiros correram para o costado, tentando enxergar melhor. E então viram. As crianças nativas voltavam à praia. Brincavam na areia, corriam de um lado para outro, lançavam pedaços de madeira no mar para que as ondas trouxessem de volta. Pinzon sorriu, aliviado. Se elas estão aqui, é porque fomos aceitos. De lá coisa mais prudente, murmurou. Ou porque os adultos querem ver como reagimos. Mesmo assim, a presença das crianças quebrou o gelo daquela manhã. A tensão diminuiu. Os marinheiros respiraram um pouco mais fundo. Minutos depois, o chefe da aldeia surgiu. Ele não estava sozinho desta vez. Trazia consigo 4 homens. Não guerreiros, mas membros da aldeia, sem pintura de batalha, sem lanças. Os homens caminharam até a praia e acenaram para o navio, repetindo o gesto de mão espalmada que simbolizava a paz. Colombo imediatamente ordenou. Preparem os botes. Vamos descer. Os marinheiros hesitaram. Admiral, vai mesmo voltar lá? Colombo respirou fundo. Se não voltarmos hoje, amanhã será tarde demais. Eles nos ofereceram confiança. Agora devemos retribuir. Os botes foram novamente lançados ao mar. Diferente do dia anterior, os marinheiros remavam devagar, atentos, como se cada metro fosse uma travessia perigosa. Assim que chegaram à praia, as crianças correram para ver os visitantes. Os adultos as afastaram com cuidado, mas sem hostilidade. O chefe aproximou-se e tocou o ombro de Colombo, um gesto de reconhecimento. Colombo respondeu com a mesma cortesia. A tensão era menor, mas a cautela maior. Os aldeões estenderam as mãos, oferecendo pequenos objetos, conchas polidas, pinas coloridas, frutos frescas, pedaços de madeira talhada. Colombo distribuiu contas de vidro, sinetas de metal e fitas coloridas. Os nativos ficaram encantados, principalmente com as contas brilhantes. Seguravam-nas contra o sol, riam, mostravam para as crianças. A troca era simples, mas carregada de significado. Um diálogo silencioso entre duas culturas. Mas havia algo estranho. Um dos marinheiros percebeu. Os guerreiros de ontem não estão aqui. Outro respondeu. Não confio nisso. Talvez estejam atrás das árvores. De fato, as bordas da floresta pareciam vigilantes. A luz da manhã projetava sombras que não se moviam como folhas ao vento. Colombo observou aquilo com atenção. Algo estava diferente. O chefe fez um gesto convidando os espanhóis a caminhar novamente em direção à clareira. Mas desta vez os passos eram mais lentos, mais ritualísticos. Os nativos caminhavam à frente. Os espanhóis, atrás, observados de todos os lados. Pinzon Sachuru, estamos sendo testados. De lá coisa concordou. Eles querem saber se respeitamos a aldeia. E a cada passo, isso ficava mais claro. Ao chegarem à clareira, os espanhóis ficaram surpresos. Um grande espaço havia sido preparado. No centro, uma estrutura circular de folhas e madeira, decorada com flores, penas e pinturas coloridas. Perto da estrutura, homens e mulheres se reuniam. Alguns seguravam tambores feitos de troncos ocos, outros carregavam tigelas com fumaça perfumada. Era um ritual, e aquele ritual tinha sido preparado especialmente para eles. O chefe fez sinal para que os espanhóis se aproximassem. Os tambores começaram a tocar um ritmo lento, profundo, que vibrava no peito dos marinheiros. A fumaça das tigelas subia em espirais, espalhando um aroma doce e terroso. Mulheres dançavam em círculos, movendo braços e pernas com leveza. Homens entoavam cantos que pareciam imitar o vento e o mar. Os europeus nunca tinham visto nada parecido. Alguns se emocionaram, outros ficaram intimidados. Colombo, porém, se manteve firme. Sabia que aquilo era mais do que dança. Era um gesto diplomático.
Ritual de aceitação. No entanto, no auge da cerimônia, algo mudou. Um homem da aldeia, que até então participava da música, parou de tocar, olhou para a floresta, franziu o rosto. O chefe percebeu e imediatamente o ritmo cessou. A dança parou. Silêncio, os guerreiros tinham retornado. Não entraram na clareira. Mas Estevan Law, sombras entre as árvores, observando tudo, Pinzon murmurou. Eles estão vigiando, avaliando se somos dignos. De lá coisa completou. Ou esperando um erro. Colombo respirou fundo. Então não erraremos. O ritual recomeçou lentamente, dessa vez com uma atmosfera mais pesada. A presença invisível dos guerreiros transformava cada batida do tambor em um teste, cada passo da dança em um voto de confiança. E os espanhóis ali no centro da clareira sabiam, o futuro da convivência, menos talvez de toda a expedição, estava sendo decidido naquele instante. O ritual continuava, mas agora cada batida de tambor parecia medir o coração dos marinheiros. O som, antes festivo, tornara-se profundo, quase grave, como se a terra vibrasse junto. As dançarinas moviam os pés com leveza, mas seus olhos estavam constantemente voltados para a mata, menos temendo o retorno dos guerreiros. E os espanhóis, no centro de tudo, sentiam-se como peças avaliadas em um tabuleiro desconhecido. Entre as sombras da floresta, era possível ver silhuetas imóveis. Os guerreiros não participavam, não celebravam, não sorriam. Eles observavam. E observar em silêncio pode ser mais intimidador do que 1000 palavras ou gritos. Pinzon, com o rosto suado, sussurrou. Eles estão julgando cada gesto nosso. De lá coisa respondeu. E se não gostarem do que virem? Colombo ouviu, mas não disse nada. Seu olhar estava preso ao chefe da aldeia, que tentava, com todos os gestos, demonstrar hospitalidade, menos mesmo sabendo que a tensão poderia explodir. No centro da clareira, 2 mulheres começaram a alimentar o fogo cerimonial com folhas verdes. A fumaça branca subiu em espirais, carregando um cheiro forte, terroso, que invadiu o ar. O chefe aproximou-se de Colombo e apontou para o fogo, depois para o céu. Colombo não entendeu completamente, mas fez um aceno respeitoso. Um dos marinheiros disse, talvez seja um pedido de paz, ou uma bênção. Outro respondeu, ou um aviso. A fumaça subia cada vez mais alta, como se ligasse o chão ao céu. A aldeia toda observava, e pela primeira vez, a floresta ficou completamente silenciosa. Uma das dançarinas, a mais velha, aproximou-se de Colombo. Ela estendeu a mão. Colombo hesitou. Por um segundo, todo o convés invisível dos guerreiros pareceu se mover. Pinzon murmurou, cuidado, mas a dançarina sorriu. Um sorriso verdadeiro, leve, tranquilo, e tocou o peito do almirante, bem sobre o coração. Em seguida, tocou o próprio peito. Um gesto simples, profundo. O significado era claro. Nós vemos você como humano, como alguém com coração, como alguém capaz de estar em paz. Colombo sentiu um peso se dissolver. Mesmo que temporariamente, os guerreiros permaneceram estáticos, mas não avançaram. O chefe então fez algo inesperado. Ele avançou até o centro da clareira e abriu os braços, pedindo que os espanhóis se aproximassem do círculo formado pelos moradores da aldeia. Era um convite, mas também um teste. Os marinheiros trocaram olhares tensos. E se for uma armadilha? E se quiserem nos cercar? Colombo respirou fundo. Vamos. Somos enviados da Espanha, e não podemos recuar agora. Ele deu o primeiro passo. Pinzon e de lá, Cosa seguiram. Os outros vinham logo atrás, alguns trêmulos, outros tentando disfarçar o medo. Quando entraram no círculo, a aldeia inteira pareceu prender o ar. O ritmo dos tambores mudou, ficou mais rápido, mais vivo. Os nativos começaram a se mover ao redor dos espanhóis, em passos ritmados que imitavam ondas, pássaros, ventos. Era como se dançassem a própria terra, menos seus ciclos, suas histórias, seus antepassados. As crianças também entraram no círculo, rindo, tocando os braços dos marinheiros, puxando-os com leveza. Os europeus, ainda receosos, permaneceram imóveis. Um jovem nativo pegou a mão do grumete mais novo e o puxou para tentar fazê-lo imitar um passo simples. O rapaz riu sem graça e tentou acompanhar. A aldeia vibrou com alegria. A tensão diminuiu. O chefe sorriu pela primeira vez naquela manhã. Mas nem tudo seria tão simples. Enquanto observava a dança, o marinheiro espanhol, exausto, nervoso, enxugou o suor com a mão e, sem perceber, colocou a mão no cabo da espada de forma instintiva. Um único movimento, mas suficiente para os guerreiros reagirem. 3 lanças apareceram entre as árvores, rápidas, silenciosas, afiadas. A dança parou. As mulheres se afastaram.
As crianças correram para trás dos adultos. Pinzon gritou: "Pare! Tire a mão da espada!" O marinheiro recuou imediatamente, levantando as mãos. O chefe da aldeia levantou os braços, gritando algo para os guerreiros. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Então, lentamente, os guerreiros baixaram as lanças, mas não desapareceram. Continuaram à beira da floresta, esperando qualquer sinal de ameaça. O erro tinha sido pequeno, mas a consequência poderia ser enorme. Para desfazer o mal-estar, o chefe chamou os músicos. Os tambores voltaram a tocar, desta vez mais suaves, como se acariciassem o ar. A dança recomeçou gradual, como alguém que coloca de volta uma peça delicada que quase havia caído. Um nativo se aproximou do marinheiro que havia causado a confusão. Seu rosto não mostrava raiva, menos apenas compreensão. Ele tocou o braço do espanhol, um gesto de reconciliação. O marinheiro quase chorou. "Desculpe. Eu não queria." O chefe fez sinal de aceitação. A harmonia retornava, ainda frágil, mas viva. Com a cerimônia retomada, o chefe aproximou-se do Colombo. Ele fez um gesto apontando para o sol, depois para o interior da ilha, então para o mar. Colombo olhou para de la Cosa buscando interpretação. "Ele está falando do tempo diz do la Cosa do ciclo do dia. Talvez seja um convite. Ou um aviso." Pinzon completou: "Ou ele quer mostrar algo." O chefe repetiu o gesto, tocando o peito de Colombo e apontando para a floresta, desta vez com mais insistência. Havia intenção ali. Havia urgência. Os guerreiros, embora ocultos, observavam como se também soubessem o que viria. Colombo sentiu um arrepio. "Acho que ele quer nos levar para algum lugar." Os marinheiros ficaram inquietos. O grumete perguntou: "Admiral, devemos seguir?" Colombo olhou a aldeia, a dança, o fogo, os guerreiros na floresta. Depois olhou o mapa ainda sem contornos que guardava na mente. "Sim", disse enfim. "Hoje, vamos ao coração desta terra." A clareira ficou em silêncio. Os tambores cessaram. Os nativos abriram caminho. Colombo, Pinzon da Coisa e alguns marinheiros deram os primeiros passos em direção ao interior profundo da ilha, onde mistérios maiores e perigos também menos esperavam por eles.